a história perturbadora de Memphis Depay, do canal FutDocs. Então vamos lá assistir. Memphis Depay, hoje uma estrela global e agora o mais novo jogador do Corinthians. Mas o que poucos sabem é que por trás do talento existe uma história de dor. Um menino que carregava o peso do mundo nas costas, abandonado, rebelde e à beira de perder tudo. Desde cedo, Memphis aprendeu que a vida não seria fácil. Aos 4 anos de idade, viu seu pai sair de casa, deixando para trás uma mãe solitária e um menino perdido. A dor se transformou em raiva, e a raiva quase destruiu seu sonho. Mas para... Agora eu entendo porque que algumas pessoas diziam que a história dele parece um pouco assim com a história de brasileiro, né? Aquela mãe que foi abandonada pelo pai, o pai que abandonou a família. Bem brasileiro mesmo. Para Memphis, o futebol não era apenas um jogo. Era sua única chance de escapar do caos. Ele caiu muitas vezes, no PSV ele brilhou, mas no Manchester United ele fracassou. No Lyon renasceu e agora no Corinthians ele tem a chance de reescrever a sua história. Por trás de cada sorriso, de cada celebração, existe um guerreiro que superou o mundo, uma vida de traumas, perdas e de renascimento. Mas a verdade é que Memphis Depay não teve uma infância comum, muito menos fácil. Nascido em uma pequena cidade na Holanda, sua vida começou a desmoronar quando seu pai, Dennis, abandonou a família quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Esse ato de abandono não foi apenas uma... Cara daquele menino revoltado, né? Aqueles menino que que faz bullying com outras crianças. separação física. Foi o início de uma ferida emocional profunda que Memphis carregaria por muitos anos. A ausência de um pai, uma figura que deveria representar segurança e apoio, deixou Memphis com um sentimento constante de vazio. Ele cresceu com essa lacuna, tentando preencher a solidão com uma bola de futebol. Sua mãe, Cora, tentando reconstruir a sua vida, se casou de novo em 2002, mas ao invés de trazer estabilidade, essa nova união piorou ainda mais a situação. O homem com quem sua mãe se casou tinha 10 filhos de outro relacionamento. Caraca, 10 filhos de outra... Eita, menina. E Memphis, agora com apenas 8 anos de idade, foi jogado em um ambiente totalmente hostil. Ele não apenas teve que se adaptar a uma nova realidade familiar, como também teve que lidar com abusos físicos e psicológicos frequentes vindo dos seus irmãos. A casa que deveria ser o seu lar se tornou um verdadeiro campo de batalha e Memphis, ainda uma criança, era constantemente o alvo. Essas brigas constantes só alimentaram a rebeldia que ele tinha internamente. Tem cara de menino rebelde mesmo, viu? Bem aquela cara de menino rebelde. Com a sua mãe lutando, trabalhando em 2 empregos diferentes, Memphis muitas vezes se viu sozinho, sem a sua mãe e sem o seu pai. Cora, fragilizada mentalmente pela pressão da vida e os desafios que enfrentava, foi internada por várias vezes para tratar sua saúde mental. Durante esse período, Memphis foi morar com seus avós maternos. Embora a casa de seus avós tenha trazido um pouco mais de estabilidade, a cicatriz emocional de anos de brigas e abandono já estava profundamente marcada. Foi durante esses anos sombrios que Memphis começou a se rebelar. Sem uma figura paterna ou materna estável, ele procurou em outros lugares o apoio e a validação que ele tanto precisava. Aos poucos começou a andar com grupos perigosos, e foi nesse ponto que ele teve uma... Aos poucos começou a andar com as más companhias, né? breve incursão no mundo das drogas. A marginalidade parecia um caminho quase inevitável para um garoto tão marcado por traumas, mas o futebol ainda era sua salvação. Sempre que Memphis tocava na bola, era como se o mundo ao seu redor desaparecesse, e esse era o seu único escape. Mas o que vem a seguir é um evento que transformou totalmente a vida de Memphis. O futebol sempre foi a única constante na vida de Memphis Depay, um escape que começou ainda muito cedo. Aos 5 anos ele já mostrava uma ligação especial com a bola, jogando nas ruas de Moordrecht com seus amigos. O seu avô Kees foi uma figura que incentivou ele a transformar aquela brincadeira de rua em algo mais organizado. Foi Kees que inscreveu Memphis no Moordrecht, o pequeno clube da cidade, onde Memphis começou a treinar aos 7 anos de idade.
No campo, Memphis se destacava como uma joia rara. Seus primeiros treinadores lembram de um garoto que parecia carregar o peso do mundo nos ombros, mas que, quando tinha uma bola nos pés, transformava toda a dor em esporte. Em magia. Salvou mesmo, né? Seu talento natural era inegável. Ele era rápido, ágil e tinha uma força impressionante para alguém tão jovem. Não demorou muito para que todos ao redor percebessem que Memphis estava destinado a algo muito maior do que apenas jogar futebol nas ligas regionais. No Nordeste, ele era simplesmente imparável, marcando gols e dando assistências como se o futebol fosse uma segunda natureza. E aos 9 anos de idade, os primeiros olheiros começaram a perceber o seu potencial. Ele não era apenas um garoto habilidoso, tinha uma coisa especial na sua maneira de jogar. A confiança e o instinto ofensivo de Memphis chamaram a atenção do Sparta Rotterdam, um clube com academia de base renomada. Em 2003, Memphis se transferiu para o Rotterdam. Mas mesmo que suas habilidades dentro de campo fossem extraordinárias, sua vida fora das 4 linhas continuava complicada. Memphis ainda enfrentava os traumas do passado e o comportamento rebelde. Seus treinadores no Sparta Rotterdam lembram de um garoto que, apesar de todo o talento, tinha sérios problemas de comportamento. Ele se isolava, não confiava em ninguém e mantinha uma barreira emocional que dificultava qualquer conexão com os colegas de time. Tantos abusos, né, que foi sofrido e... muitos abusos, aí ficou traumatizado, né? Era a única maneira de canalizar toda a raiva e frustração que ele tinha. Mesmo com esses desafios, ele se destacava no campo. Seu talento não poderia ser ignorado e aos 12 anos, clubes maiores começaram a observar ele mais de perto. O PSV, um dos gigantes do futebol holandês, se interessou e em 2006 ofereceu a Memphis a oportunidade de entrar para a academia da base do clube. A mudança para o PSV representava mais do que um avanço na carreira, era também uma chance de escapar do ambiente problemático em que havia crescido. Aos 12 anos, Memphis teve que deixar a sua casa e se mudar para uma família adotiva em Eindhoven, onde poderia focar completamente no futebol. Essa mudança, mesmo difícil, foi a sua salvação. Longe dos conflitos familiares e das más influências, ele encontrou uma nova estrutura, tanto emocional quanto física, para continuar crescendo como jogador. O PSV ofereceu a ele o suporte necessário para desenvolver todo o seu potencial. Com o acompanhamento de mentores e treinadores dedicados, Memphis começou a florescer, não só como atleta, mas também como homem. Aos poucos, ele se tornava uma das maiores promessas do futebol holandês. Em campo, a sua confiança era totalmente inabalável. Fora dele, Memphis ainda enfrentava os fantasmas do passado, mas estava começando a encontrar um novo caminho guiado pelo futebol e pela determinação de mudar o seu destino. Mas o que acontece a seguir é ainda mais surpreendente. Aos 16 anos, Memphis Depay deu um salto definitivo na sua carreira, subindo para o time principal do PSV. Esse era o momento pelo qual tinha lutado desde a infância. A transição das categorias de base para o futebol profissional não foi fácil, mas Memphis tinha uma aura especial que diferenciava ele do resto, uma resiliência inabalável forjada por todos os obstáculos que tinha superado na vida pessoal. Logo na estreia, ele já mostrava que não estava lá apenas para ser mais um. Memphis queria fazer a diferença. Dentro de campo, ele era um jogador dinâmico, imprevisível, que podia mudar o curso de uma partida em questão de segundos. Seus dribles rápidos e sua potência física faziam dele um atacante temido. Foi no PSV que ele começou a se destacar não apenas como um jovem promissor, mas como uma verdadeira estrela em ascensão no futebol holandês. O cara tinha tudo pra ser... pra não ser nada, né, na vida, assim, com todos os traumas, todas as coisas que passou familiar e conseguiu dar a volta por cima. Foi impressionante. Como um jovem promissor, mas como uma verdadeira estrela em ascensão no futebol holandês. Seu instinto matador, aliado a uma técnica refinada, o tornou uma peça fundamental no time. A temporada de 2014 e 2015 foi o ápice da sua carreira no PSV. Memphis liderou o time com uma série de atuações de destaque que levaram o PSV a conquistar o título da Eredivisie, o campeonato nacional da Holanda. Ele foi artilheiro da competição e as suas performances atraíram a atenção de gigantes europeus. Com 28 gols em 40 partidas naquela temporada, Memphis se estabeleceu como um dos atacantes mais perigosos do continente. Mas sua ascensão no PSV não foi apenas uma história de sucesso ininterrupto. Fora de campo, Memphis ainda carregava as sombras do seu passado. Ele era conhecido por ser um cara com uma personalidade forte e, por vezes, muito complicada. O
temperamento que o fazia brilhar dentro do campo também tornava ele uma figura difícil de lidar fora de campo. Ele se envolvia em discussões e seu comportamento rebelde fazia com que, muitas vezes, ele entrasse em conflito com seus treinadores e companheiros de time. Mesmo assim, o seu talento era inegável e a diretoria do PSV via nele o potencial de um jogador que poderia brilhar nos maiores palcos do futebol mundial. Memphis sabia que estava destinado a coisas grandes. Ele não tinha medo de se destacar e frequentemente mostrava sua confiança em campo, seja com gols, assistências ou jogadas individuais brilhantes. O atacante carregava o PSV nas costas em muitos momentos decisivos e seu futuro parecia cada vez mais promissor. Golaço. Com a temporada dos sonhos concluída, Memphis estava pronto para dar o próximo passo. Gigantes europeus começavam a fazer propostas e o Manchester United, um dos clubes mais icônicos do mundo, foi o escolhido para ver o seu novo destino. Com apenas 21 anos, ele estava prestes a viver o seu primeiro grande desafio fora da Holanda. Mas o que deveria ser uma nova era gloriosa se transformou em um dos maiores fracassos da história do futebol mundial. Em 2015, após uma temporada espetacular no PSV, Memphis Depay estava pronto para enfrentar o maior desafio da sua carreira até aquele momento, o Manchester United. A transferência girou em torno de 30 milhões de euros e foi cercada de expectativas, tanto por parte do clube quanto por parte dos fãs. Memphis chegou como uma das grandes promessas do futebol europeu, com a missão de ser o novo astro de Old Trafford. Ele era visto como sucessor natural de grandes jogadores, alguém que poderia devolver o brilho ao ataque do United. Porém, o salto para a Premier League provou ser muito mais desafiador do que ele poderia esperar. Complicado do que ele esperava. Sob o comando de Louis van Gaal, Memphis teve um início promissor, mas logo se viu diante de dificuldades. O futebol inglês era mais físico e intenso do que qualquer outra coisa que ele tinha experimentado antes. Além disso, as táticas mais rígidas e a não conseguiu se adaptar, né, ao futebol inglês. pressão implacável da mídia não facilitaram sua adaptação. Dentro de campo, Memphis mostrava flashes do seu talento. Ele teve momentos brilhantes, como sua performance na Champions League, onde ajudou o United a se classificar para a fase de grupos. Mas esses lampejos de genialidade foram ofuscados por sua falta de consistência. Na Premier League, ele não conseguia repetir o sucesso que teve na Holanda. A intensidade dos jogos e o estilo mais direto do futebol inglês muitas vezes frustravam as suas tentativas de criar jogadas. Memphis era um jogador que gostava de driblar, de ter a bola nos pés, mas na Premier League ele raramente tinha o tempo e o espaço necessários para fazer o que sabia de melhor. Fora de campo, Memphis também enfrentava dificuldades. A adaptação à vida em Manchester foi muito mais complicada do que ele esperava. O estilo de vida, a cultura e até mesmo o clima eram barreiras que contribuíam para a sensação de desconforto. Além disso, a imprensa britânica frequentemente tocava uma máquina de críticas, muitas vezes questionando a sua atitude e o estilo de vida luxuoso. Para um jogador que vinha de um ambiente em que ele era o protagonista absoluto, como no PSV, ser apenas mais uma peça em um time cheio de estrelas foi algo difícil de aceitar. Memphis sempre teve uma personalidade forte e autoconfiança em excesso, características que levaram ele ao topo, mas que também causaram atrito no vestiário. Ele não queria ser apenas mais um jogador, queria ser o centro das atenções, o destaque do time. Apesar de alguns bons momentos, como a vitória contra o Midtjylland na Europa League, onde ele brilhou, a passagem de Memphis pelo United começou a perder força. Com a chegada de Zé Mourinho ao comando do time, suas chances de jogar diminuíram mais ainda. A chegada de outros jogadores como Anthony Martial e a ascensão de jogadores jovens como Jesse Lingard fizeram com que Memphis fosse gradualmente jogado ao banco de reservas. A pressão aumentava e seu tempo em campo diminuía. Em pouco tempo ficou claro que ele não se encaixaria nos planos de Mourinho para o United. Memphis went to a reserve match playing with the kids and they arrived with this big Rolls Royce and O sonho de Memphis em Old Trafford tinha acabado. Com certeza você pensa que o fracasso em Manchester seria o fim da sua carreira, mas o que veio a seguir foi literalmente o renascimento. Após sua passagem decepcionante pelo Manchester United, Memphis Depay sabia que precisava de uma nova estratégia para voltar ao alto nível da sua carreira. Ele não podia mais se arriscar em uma escolha precipitada. Por isso, com a ajuda de uma equipe de análise de dados, Memphis estudou cuidadosamente as suas opções. Através de um processo minucioso que envolveu o estudo das táticas e da estrutura de várias equipes europeias, ele escolheu Lyon como seu novo destino.
Lyon oferecia o equilíbrio perfeito entre liberdade ofensiva e responsabilidades defensivas mínimas, algo que Memphis sabia ser essencial para que ele pudesse brilhar. A decisão de ir para o Lyon em 2017 se provou um ponto de virada na sua carreira. Longe dos holofotes opressivos da Premier League, Memphis encontrou um ambiente mais acolhedor e propício para o seu estilo de jogo. Ele teve liberdade para criar, para driblar e, acima de tudo, para ser ele mesmo dentro de campo. Em Lyon, ele não era apenas mais um jogador em mais uma equipe, ele era o protagonista. A partir do momento em que vestiu a camisa do o que ele queria, né? Lyon, Memphis começou a mostrar ao mundo o jogador que ele realmente era. Logo nas primeiras temporadas, Memphis se tornou o líder incontestável do time. Ele assumiu a responsabilidade de levar o Lyon a um novo nível, e seus números em campo falavam por si. 63 gols em 139 jogos. Mais do que apenas os números, era a forma como ele jogava que chamava a atenção. Memphis renasceu como um jogador mais maduro, mais focado e determinado a mostrar que ainda podia estar entre os melhores do mundo. Uou. Foi também em Lyon que Memphis começou a se reconectar com os melhores do mundo. Caraca. Foi também em Lyon que Memphis começou a se reconectar com a sua fé. Ele passou por uma transformação espiritual profunda e acreditava essa mudança como a razão para sua recuperação dentro de campo. Para ele, essa nova fase não era apenas sobre jogar futebol, era sobre ele encontrar propósito, tanto como jogador quanto como pessoa. Ele se tornou um líder dentro e fora do campo, sendo nomeado capitão da equipe e guiando seus companheiros de equipe com confiança. Sob a sua liderança, o Lyon não apenas competiu em alto nível no campeonato francês, mas também teve grandes momentos na Champions League. Em 2020, ele ajudou o Lyon a alcançar as semifinais da Champions, um feito único e histórico para o clube. Memphis era o coração do time, sempre presente nos momentos decisivos, seja com um gol, uma assistência ou mesmo a sua presença inspiradora. Sua relação com o Lyon era diferente de tudo que ele tinha experimentado antes. No PSV ele era uma promessa, no Manchester United uma estrela em ascensão que lutava para se adaptar. Mas em Lyon, Memphis encontrou seu lar, o lugar onde podia ser a melhor versão dele mesmo. E ele sabia que não poderia parar por ali. O seu tempo no Lyon não era o final da sua história, mas uma etapa crucial na sua jornada. Mas como nem tudo são flores, Memphis Depay teria uma outra surpresa decepcionante. Depois do seu renascimento no Lyon, onde Memphis Depay reconstruiu sua carreira e a sua identidade, ele estava pronto para dar mais um grande passo. Em 2021 veio a oportunidade de jogar no Barcelona, um dos maiores clubes do mundo. Para muitos jogadores, vestir a camisa blaugrana é o auge de qualquer carreira, e para Memphis parecia ser a chance de finalmente brilhar no mais alto nível do futebol europeu. A transição para o Barcelona não foi impossível. Assim como fez ao escolher o Lyon, Memphis usou análise de dados e estudou a filosofia do clube catalão, acreditando que ali ele teria liberdade para continuar se destacando. Nos primeiros meses, tudo parecia estar indo bem. Memphis teve um início promissor, marcando 8 gols em suas primeiras 14 partidas na La Liga. Foi ele começou bem mesmo. Eu lembro dele jogando no Barcelona também. Rapidamente se tornou uma peça-chave no ataque do Barcelona, que estava passando por uma fase de reconstrução após a saída do Messi. Memphis assumiu a responsabilidade de liderar o ataque, com sua confiança renovada, que o fizeram brilhar em Lyon. Suas jogadas criativas e sua capacidade de marcar gols em momentos cruciais fazia dele um dos destaques do time. Contudo, a realidade no Barcelona não demorou a se mostrar mais complicada do que ele realmente esperava. Embora Memphis tenha começado bem, logo vieram os problemas físicos. Lesões recorrentes o afastaram dos gramados em momentos críticos da temporada, e ele passou longos períodos fora de ação. Para um jogador que dependia tanto do seu ritmo e explosão física, essas lesões foram devastadoras, mas as constantes interrupções por conta dos problemas musculares impediram ele de encontrar consistência. Além disso, o Barcelona estava em uma fase de transição difícil, com problemas financeiros e instabilidade no comando técnico. A chegada de Xavi como treinador trouxe uma nova filosofia de jogo, e Memphis, que antes era um dos protagonistas, não se encaixou no estilo do Xavi, viu seu papel no time diminuir. Com a chegada de novos reforços e o retorno de jogadores de lesão, Memphis perdeu espaço na equipe titular novamente. Parecia que a história estava se repetindo mais uma vez.
Ele, que tinha sido o ponto focal do ataque no início da temporada, agora se via jogando nos bancos de reservas. A mídia espanhola, sempre exigente com jogadores de elite, começou a questionar o futuro de Memphis no clube. As expectativas eram altíssimas, e qualquer queda de rendimento era amplamente criticada. Memphis, que sempre lidou com críticas ao longo da sua carreira, agora enfrentava a pressão de jogar em um dos... O cara tava bem, né, no Lyon, tava bem, apareceu oportunidade para ir pro Barcelona. Não, acho que não foi uma boa escolha, clubes mais vigiados do mundo, onde cada movimento era analisado. Mas, mesmo com as dificuldades, Memphis manteve sua postura profissional. Ele nunca se deixou abater pelas circunstâncias, sempre buscando oportunidades para contribuir quando era chamado. Mas, em janeiro de 2023, o inevitável aconteceu. O Barcelona, enfrentando problemas financeiros severos, decidiu vender Memphis. Para muitos, essa transferência foi um choque, uma vez que Memphis ainda tinha muito a oferecer. Mas o clube precisava equilibrar as suas contas, e a venda de jogadores se tornou uma necessidade. Mas para a sorte de Memphis, o time do coração do rei da Espanha ainda estava interessado no seu futebol. Quando o Memphis Depay chegou ao Atlético de Madrid em janeiro de 2023, ele sabia que estava diante de mais um grande desafio. O Atlético, comandado pelo intenso e estratégico argentino Diego Simeone, era conhecido pelo seu estilo de jogo defensivo e extremamente disciplinado. Para um jogador como Memphis, acostumado à liberdade ofensiva e ao protagonismo em campo, essa mudança representava um teste na sua carreira. Se em Lyon ele floresceu como líder e criador de jogadas, no Atlético ele teria que se adaptar a um esquema em que todos os jogadores têm funções muito bem definidas, especialmente no aspecto defensivo. Desde o primeiro momento, Memphis precisou se ajustar à nova realidade. O futebol no Atlético de Madrid exigia sacrifício, intensidade e um foco absoluto na estrutura coletiva. Simeone, o treinador conhecido por exigir o máximo de seus jogadores em termos de entrega física e mental, deu a Memphis uma missão clara. Ele precisaria ser muito mais do que um atacante criativo. Teria que se tornar um jogador versátil que ajudasse na defesa e contribuísse para a solidez da equipe. Essa mudança de estilo foi difícil para Memphis, que sempre brilhou com a sua capacidade de driblar, criar espaços e marcar gols de forma incisiva. No Atlético ele encontrou uma realidade mais rígida, onde os jogadores precisam seguir à risca o plano tático do treinador. Memphis teve bons momentos no time, marcando gols importantes em algumas partidas, mas nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. O estilo ele jogando no Atlético de Madrid, eu nunca escutei assim ele ser muito falado assim na mídia, não, porque assim como no Lyon, por exemplo, né, ele falado na mídia de forma positiva, que eu tô falando. Jogo do Atlético, com menos foco em ataque posicional e mais em contra-ataques rápidos, e em aproveitar erros dos adversários, limitou o impacto que Memphis poderia ter em campo. Mesmo assim, ele demonstrou resiliência. Jogar em um dos clubes mais competitivos da Espanha e sob as ordens de Simeone foi uma oportunidade para Memphis aprender e evoluir em aspectos do jogo que ele não tinha explorado antes. Ele melhorou seu comprometimento defensivo e aprendeu a se sacrificar mais pelo coletivo. Mesmo assim, a sensação de não estar utilizando todo o seu potencial criativo pesava sobre ele. Ele sabia que ele tinha mais a oferecer do que o esquema tático do Atlético permitia. Além das dificuldades táticas, Memphis também lidou com lesões e a concorrência feroz no elenco. O Atlético tinha um ataque concorrência feroz no elenco. recheado de talentos, e Memphis se viu competindo constantemente por um lugar no time titular. Suas atuações eram boas, mas sem o brilho contínuo que ele tinha mostrado em Lyon. Apesar disso, ele conseguiu marcar 9 gols em 31 jogos durante sua passagem pelo clube. Mesmo que o Atlético de Madrid não tenha sido o lugar onde Memphis se destacou como em Lyon, a experiência em um dos clubes mais competitivos da Europa o preparou para algo muito maior. Ele sabia que para continuar evoluindo, precisava encontrar um lugar onde pudesse ter novamente a liberdade de jogar de acordo com suas melhores características. Foi aí que surgiu uma oportunidade inesperada: o Brasil. Corinthians. Um movimento que poucos poderiam imaginar, mas que se encaixava perfeitamente no desejo de Memphis de retornar ao protagonismo. Mas foi aqui que algo surpreendente aconteceu e que ninguém estava esperando.
Semanas atrás, o Corinthians fez o maior movimento da última década, desde o Ronaldo Fenômeno, ao anunciar a contratação de Memphis Depay. E a expectativa em torno dessa decisão não poderia ser maior. Memphis, um jogador de renome internacional, traz uma bagagem recheada de experiência em grandes clubes europeus, mas também carrega a necessidade de reviver a sua carreira após um período de altos e baixos. Com apenas 30 anos de idade e uma vontade inabalável, o cenário para isso não poderia ser mais propício. O Brasil, um país apaixonado por futebol, e o Corinthians, com sua torcida vibrante e um time que clama por um líder no ataque. Rapaz, esse Yuri Alberto, pelo amor de Deus, ó. O jogadorzinho. Desculpe, torcedor do Corinthians que gosta dele, mas ele é fraco. Muito fraquinho. Agora começou a fazer uns golzinhos aí, aparecer de forma assim mais decisiva, mas ainda acho fraco. A apresentação de Memphis aconteceu em um dia que ficará marcado na memória da fiel torcida. Durante o jogo eletrizante da Copa do Brasil, o Corinthians fez uma virada histórica sobre o Juventude, garantindo uma vaga nas semifinais do torneio. Para Memphis, assistir a esse jogo foi um mergulho direto na intensidade do futebol sul-americano e principalmente corintiano. Ele sentiu o fervor do estádio lotado, a energia pulsante das arquibancadas e percebeu rapidamente que no Brasil, o futebol é mais do que um esporte. É uma emoção coletiva, uma paixão sem limites. Enquanto Memphis faz sua estreia contra o Atlético Goianiense, a torcida já vislumbra o impacto que ele pode ter no time. O Corinthians vive um momento delicado, especialmente no ataque. O atacante Yuri Alberto, conhecido como muitos por inimigo do gol, que deveria ser o artilheiro do time, enfrenta uma inimigo do gol, é. longa fase de seca, incapaz de fazer o simples. A título de curiosidade, no Campeonato Brasileiro, de 16 chances criadas pelo Corinthians, apenas 0,5 são convertidas em gol. Essa falta de gol se tornou um problema crônico para o Corinthians, e o fantasma da Série B começa a assombrar o clube. Mas a chegada de Memphis pode ser a solução perfeita para esse problema. Com a sua capacidade de finalização, habilidade técnica e experiência em competições do mais alto nível, Memphis tem tudo para se tornar a principal referência ofensiva do Corinthians. Mais do que isso, ele estará cercado de jogadores que podem potencializar o seu desempenho. No meio-campo, o Corinthians conta com meias armadores como Garro e Coronado, dois maestros super criativos que têm a capacidade de municiar o ataque com passes precisos e visão de jogo apurada. Com esses dois armadores ao seu lado, Memphis terá as condições ideais para brilhar. Também pelo fato dos volantes criativos do time, talvez ele não precisará recuar para buscar a bola ou criar suas próprias jogadas, como em alguns momentos da sua carreira. Agora terá o suporte necessário para focar no que faz de melhor, atacar e marcar gols. Se o time conseguir criar uma sinergia entre esses jogadores, não é exagero dizer que Memphis pode facilmente se tornar o artilheiro dos próximos campeonatos. Tudo o que ele precisa para reviver a sua carreira está à sua disposição. Companheiros talentosos, uma torcida que apoia incondicionalmente e a oportunidade de ser a estrela de um dos maiores clubes do Brasil. Mais do que apenas uma questão de gols. A chegada de Memphis também representa a chance de resgatar o protagonismo do Corinthians. Um time que já enfrentou tantos desafios nas últimas temporadas, agora vem em Memphis a peça que faltava para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro e, quem sabe, até lutar por títulos importantes. Mas tudo isso só acontecerá se o Corinthians conseguir se salvar do rebaixamento, porque caso contrário, Memphis pode abandonar o clube antes do campeonato terminar. Os próximos capítulos de Memphis Depay estão por vir, e nós brasileiros, amantes do futebol, pela primeira vez na vida, acompanharemos tudo de perto. Se você gostou desse vídeo... Então é isso, galera. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Valeu e até mais!